Bolsonaro destruiu a vida do ministro Alexandre de Moraes para que Moraes sentisse raiva e ódio de Bolsonaro? Gente, ontem eu postei um vídeo que gerou um burburinho imenso aqui no canal, em que eu falei sobre a razão secreta da perseguição de Moraes contra Bolsonaro. Mas muita gente aí ficou com dúvida sobre uma coisa. Ora, se o Moraes persegue o Bolsonaro porque acredita que o Bolsonaro acabou com a vida dele, como que isso teria acontecido? Como assim acabou com a vida do Moraes? E mais, cadê as provas disso? O que o Bolsonaro fez que o Moraes acredita que destruiu a vida dele? Como aqui no canal meu compromisso é te manter bem informado e ainda sanar suas principais dúvidas, eu fui atrás da resposta para essas perguntas e eu encontrei. E gente, é chocante. Mas antes de mostrar para você essa resposta, primeiro, meu muito bom dia para você e que você e sua família tenham uma segunda-feira e uma semana abençoadas. E antes de eu te mostrar para você essa resposta chocante sobre o que o Bolsonaro fez, que faz com que Moraes acredite que Bolsonaro destruiu a sua própria vida, rapidamente eu quero mostrar para você um trechinho de menos de um minuto do vídeo de ontem, que traz a revelação sobre a razão da perseguição de Moraes contra Bolsonaro, para ficar aqui todo mundo na mesma página. E, gente, olha só, agora vocês vão ter overdose aí de Deltan, são 2 Deltans na mesma tela. Bora ver aqui o que foi que o Cid disse sobre a razão secreta, a razão oculta da perseguição de Alexandre de Moraes contra Bolsonaro. Olha aí, ele aqui é Alexandre de Moraes. Ele tem raiva e ódio. Gente, presta atenção. Alexandre de Moraes, Mauro Cid falando, Alexandre de Moraes tem raiva e ódio. Ele acha que o presidente da República, o presidente Jair Bolsonaro, acabou com a vida dele. Foi o que o Mauro Cid disse. E na sequência, o Cid afirma de onde veio essa informação. O comandante aqui, Tomás, do Exército Brasileiro, que conversou com ele e passou para o meu pai, disse Cid, referindo-se ao comandante do Exército Brasileiro, Tomás Paiva. O militar também disse que o general Tomás e o pai dele conversavam sempre. O militar ainda concluiu que Moraes vai querer acabar com a vida do presidente, do ex-presidente Bolsonaro e do entorno. Gente, depois de vocês assistirem isso aí, que é o melhor youtuber pra minha esposa, é o youtuber favorito da minha esposa, agora que a gente já entendeu isso aqui, bora agora entender, na visão do ministro Alexandre de Moraes, como que Bolsonaro teria acabado com a vida dele. O que motivaria, segundo as mensagens que você viu aí do Mauro Cid, que eu mostrei ontem, essa vingança de Moraes que não vai parar até ele destruir Bolsonaro e o bolsonarismo. E o que eu vou trazer para vocês aqui agora é o comentário de uma apuração que foi feita pelo César Tralli e pela Natuza Neri na Globo News lá em 2023. E se saiu na Globo News, então você pode ter certeza que representa 100% a visão de Moraes e dos ministros do STF. Afinal de contas, eles são os porta-vozes da corte, do STF. Eles são as gargantas que vociferam aquilo que o STF quer que vá a público. Eles têm acesso direto a essas pessoas. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que eles falaram. Moraes, na sua vida particular, ela mudou radicalmente. É um ministro hoje que ele vive de privações. Não é vida, né? Não é vida. Ele aqui em São Paulo, ele sai pouquíssimo, ele não vai a shopping center, não vai a restaurante, ele mal frequenta o clube, porque ele mora em frente a um clube em que ele é sócio. Ele tinha o hábito de caminhar, de fazer ginástica, de correr, de 2 anos e meio para cá, desde que essa questão dos embates, né, do ex-presidente Bolsonaro com ele em especial, né, que foi para pessoa física e tal, isso foi tornando a vida dele uma vida bem complicada. Então ele não vai ao clube, ele não sai de casa, ele não vai a shopping, ele não vai a restaurante. Quando ele sai de casa é para ir para casa de alguém, para ir para um compromisso fechado na casa de um amigo, de algum parente. Segurança o tempo inteiro. Com segurança o tempo todo, e a mesma preocupação a família dele. Moraes, na sua vida particular, aí, ela mudou radicalmente. Moraes vive de privações, tá aí, ó. Moraes vive de privações. Gente, a Natuza Neri, ela disse, não é vida. E o César Tralli disse que todas essas privações que hoje o Moraes vive são culpa justamente dos embates com Bolsonaro, que teriam saído do plano institucional, ou seja, teriam saído do embate entre presidência e STF para o CPF, para a pessoa física. Se tornou um embate pessoal, figadal, entre a pessoa de Moraes e a pessoa de Bolsonaro. E agora presta atenção aqui. Essa é a visão do Moraes. E agora eu quero trazer para vocês uma outra visão.
Mas se isso já te ajudou a tirar suas dúvidas, já ajudou você a entender o que está acontecendo, senta o dedo no like aí com força para que mais pessoas recebam esse esclarecimento e entendam o que está acontecendo e que isso é figadal. E como eu disse ontem, um juiz que tem um ódio aí, uma raiva figadal, ele não pode julgar um caso contra aquele réu. Mas agora que eu te apresentei isso aqui, dá uma olhadinha nessa outra visão ou perspectiva, gente. Será que a vida do Moraes acabou mesmo por conta das críticas do Bolsonaro? Será mesmo? Ou será que a vida do Moraes acabou porque o ministro, desde 2019, é o relator de um inquérito do fim do mundo inconstitucional e ilegal, por meio do qual ele e o STF instalaram um regime de censura e uma tirania judicial no país, hein? Será que a vida de privações do ministro não começou depois que ele aceitou relatar o inquérito das fake news e passou a abusar do seu poder e da sua autoridade, dia sim, dia também? Será que a culpa do que o ministro sofre hoje, do que ele está vivendo, não é dos seus próprios abusos? Será que o Moraes não deveria pôr a mão na consciência e fazer uma autocrítica, ter uma mínima noção de responsabilidade pessoal sobre a própria vida dele? Afinal de contas, se a culpa é sempre dos outros, se a culpa é sempre do Bolsonaro, então quem tem que melhorar é o outro, né? É o Bolsonaro e não o Moraes, certo? Essa visão vitimizada é absolutamente infantil, é cômoda, é conveniente, porque isenta o Moraes de qualquer culpa por tudo o que aconteceu no Brasil desde 2019, como se ele fosse uma vítima inocente e não dos homens mais poderosos do país, que mudou a conjuntura da política no Brasil. Viver assim, com vitimismo, culpando os outros, sem tomar nenhuma responsabilidade sobre as suas próprias ações, é muito fácil. Moraes não escolheu a vida que ele mesmo está vivendo? E as vidas e as famílias que o Moraes destruiu a partir da sua caneta, hein? Eu vou deixar você responder essas perguntas aí nos comentários.